Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e esse vídeo é um vídeo de continuidade sobre as repartições de diálogo, que a gente já tem uma playlist aqui e tem namorado bastante esse consentimento que desenvolveu sobre a escala do tempo e associações. É uma conversão de valores muito grande que chega a dar nos comandos organoecológicos, né? Você tem vozes de controle que ampliam, cintilam muito energias que indubitavelmente seriam apenas energias qualquer. Então essa ecossignificação do diálogo sobre essa repartição desimportada pelo complexo social é algo muito nobre e que nos vale de vestir os nossos impulsos de vontade de saber para corresponder todos aos seus versículos, os seus santos diálogos. Então a gente já viu que todas as espécies elas têm os seus diálogos de reportar as instabilidades do seu organismo sobre os meios. E cada espécie, ela tem a sua revolução ecognoscificológica do meio ambiente. E aí se recursiona sobre as atividades debatidas que desescalam repertório, rima de instabilidade sobre os meios e os recursos que lhe faz bem estável. Então, cada espécie, a gente tem para cada espécie uma ecossignificância rítmica que faz da intimidade dos seus controles possíveis condução. E essa rima, ela é asperada como correntes de água. Vejam vocês aí no vídeo. Vocês têm córregos de água. E águas desinformam, dissolvendo-se por suas rimas de corrida. E ao mesmo tempo, todas essas rimas que agravam a partir das suas passagens do solo, nossos responsáveis, nossos pais, as nossas mães, desde há muitos tempos passados, historificou a sua presença marcando a terra, e essa marca dialogou com nós os sentidos das percorrências, os percursos. Assim como as espécies vistas aí no vídeo conseguem falar e transmitir a fala para os seus filhos a partir dessas percussões, nós também. Então, deixa de desacreditar que você é um ser especial e que tem a dívida, isso e aquilo. Deixa essas ladainhas para poder se carregar sobre estratégias, porque o que nós temos na realidade são córregos de corrente, né? E aí dessa corrente, o fluidez, o estado fluido e as relações materiais que dizem as nossas recorrências em meio de corrente. E o que eu quero dizer com isso? Que eu quero dizer que nós somos uma matéria
da Terra. Nós somos um dado dessa revolução desses elementos da natureza. Nós somos muito pequenos perto do que tudo isso é. E tudo que a gente é para servir essa natureza. Não importa, você pode tentar achar que não, a partir de guerra e de delegações de guerra. Porém, o seu estado de conduta natural não deixa isso acontecer, porque você é predado pela natureza. O que isso quer dizer? Que a natureza está no controle. Todas as informações declaradas que a gente diz na limitariedade das partições de condução de escolha remotamente são desarquetípicas da natureza. Nós não criamos nada. Tudo que tem já é tido na natureza. A natureza é o raio, é o feixe que nos diz da visão um ângulo de repartição, de condução, de meio, de estar em equilíbrio. Ela é o plano das nossas vidas e a ela nós servimos. Ok? Sabendo disso, a gente pode dizer então que todas essas águas que a gente está vendo são muito poderosas, pois essas águas e esses recursos da natureza estão dividindo e redefinindo os nossos estados por descaracterizações expressantes em nós. Essas águas que discorrem sobre nós e por nós são elementos da nossa composição que sem elas nós não nos suportaríamos, nós não conseguiríamos viver. Não haveria a vida que conhecemos. Bom, e aí nessa água você tem transmissão energética desinformada sobre partículas, micropartículas de permissibilidade, e aí desgenerando essa água sobre várias reações complexas de dispersões, você tem moléculazinhas de água se renderificando as células para que elas possam retornar aos seus estados ativos. É claro que numa calorimetria certa, numa temperatura adequada de atividade das células. A água é incrível, ela comunica e diz da comunicação algo muito forte. A água, ela vibra e desinforma tudo aquilo que a gente deseja. A gente só deseja aquilo que é possível da água conceber a partir das suas renderizações com a natureza. Vejam os frutos e o quanto eles nos significam de valores de domesticação. Vejam os frutos e as distrações que eles nos elevam a percorrer sobre estados científicos, sobre condutas de desequilíbrio para desaprovar mudanças
mais rápidas que nos gerenciam informações, equilíbrios de um estado do agora e de uma observação daquilo que pode ser, graças às motrizes relações que a água nos permite desenvolver. A água, ela apaga, ela seca, ela transforma por descompatibilidade de dissociações muito menores, ou seja, ela consegue reduzir as matérias a proporções de adequações informativas. Então ela é uma régua muito específica. Só que ao mesmo tempo que ela tem um gradiente de especificidade muito grande, ela também consegue desespeciatividades também. E aí é da água que nasce a evolução, o lado incrível das transformações das espécies. Dissolvendo a água sobre os princípios de regência humana, as agravações que as nossas células dão sobre os estados de sobrevivência são só aclamadas pela água que desbanha a qualidade desse evento, né? E aqui eu posso ficar falando inúmeras horas sobre essa água. Só que o que a gente vai falar no vídeo de hoje é sobre uma elegância que a água nos afunda em nós mesmos, desencaracterizando a potenciabilidade do cuidado dos seres. O lado que coloca o ser em um estado de fresco. Eu vou partilhar a janela e eu vou tirar desse vídeo aqui. Eu coloquei mais para deleitar-me nessa enamoração da água. Bom, agora que a gente falou da água, a água ela é um diálogo, né? Dos nossos vídeos a gente tem um pouco desse olhar margeando. E a água, em tudo que ela fala, ela tem uma resposta, porque ela deixa uma diferencial, um diferencial em tudo que ela faz. Então vamos pegar e vamos descrever isso aqui, ó. A água deixa um diferencial em tudo que ela faz. Então a água assina. E se a água assina, a água faz reação. A água assina, a água faz reação, a água eleva a carga por facilitar a descarga de peso em processo de controle em atomística, né? E aí por que a gente está enamorando a água? Porque a gente vai trabalhar essa água desde o princípio da vida
buscando o controle hídrico de nós mesmos sobre a interferência da água. E esse controle hídrico não foi só beber água. Ele beber água em proporções certas e momentos certos, que é a sensibilidade dos nervos em estado de oxidação, ou seja, em estado de apreensão quente, ou seja, região de célula muito trabalhada, muito metabolizada, né? Não é só isso, né? O controle hídrico, ele foi muito além, e ele se transmutou em controle de voz. E aí esse controle de voz fez o infravermelho de botões de flores, rosas, rodas. Não, na verdade é de palavras, pois essas palavras começam a dimensionar atividades, verbos que realizam descargas em nós. Olha que mágico é a água, galera. A água descosturou tudo isso que a gente tem nessa apreciação, até mesmo de gravar vídeos. Então hoje eu estou aqui na internet namorando a água. Veja bem. Que coisa incrível, né? E essa água, é a energia elétrica que chega em casa, entende? Que comunica aos circuitos. Mas e quem quer ver dessa forma, né? Já que a inteligência ela toma particularidades em palavras de botões de dimensionar atividades que verbos descarregam, onde tudo começou na nossa querida água. E aí, olha só, nós, assim como a gente tem os córregos de água encanada, nós temos os córregos de alfabetos significando palavras. E aí, assim como a gente tem a água abastecendo e permitindo o florescimento da vida, nós temos as palavras abastecendo e permitindo o florescimento da sobrevida ou da imaterialidade, o mundo imaterial. Perfeito? Bom, e aí a gente, assim como a gente tem o encanar, né, a gente tem o encanar, nós temos a formalidade de falar. Então, como na matemática a gente tem semelhantes, nós temos
onde um está para vários, nós temos que todos os caminhos levam a Roma. E aí todas palavras levam, expressam o expressam o valor, o amor. Todas as palavras elas vão expressar sentidos de contração orgânica. Então não há nenhuma palavra que saia da boca do homem que não faça o organismo se ajoelhar ao fazer a contração. Por conta dos princípios de Córregos e das palavras e das sensibilidades que nós temos. Assim como a gente sente frio, né? Sobre o princípio da calorimetria, nós nos cobrimos desse frio. Então vejam só, a indústria ela proporcionou, graças à natureza, né? Vamos lá, que abriu o YouTube. Graças à natureza, nós obtivemos aquilo que a gente tem como algodão. O algodão, olha só, o algodão ele nos permitiu uma maior concentração de sensibilidade, de desenvolvimento dessas fibras em conduta, de controlá-las, né? E aí, controlando essas fibras, nós conseguimos fabricar elas, né, em larga escala. E aí, olha só, você tem a colheita de algodão. Olha o tamanho desse campo de algodão. Uma indústria muito grande. E aí você tem os processos de trabalhar esse algodão. E aí os empreendedores fazem várias utilidades com esse algodão. Todas as áreas basicamente utilizam dessa fonte, desse produto. E aí a gente tem os vários ritmos de união, de emancipação, né? de união, de massificação dessas fibras. Então aquilo que tem por união, ó, vai sendo difícil de separar por conta da força desse elo aqui, ó. Então quanto mais unido, mais difícil de rasgar, entende? E aí, dependendo do tecido, por mais fino que seja a fibra desse tecido, quando ela se une sobre várias fibras, a gente tem o empreendimento forte. E olha que lindo.
fios pequenos se tornando maiores. Águas, moléculazinhas de água se tornando seres enormes e alimentando seres enormes. Então, qual que é o sentido da vida se não a união? E olha só o que a união nos dá: uma diversão garantida. Todo esse encobrimento de fibras e toda essa resistência e insistência do homem em controlar essa condução e desenvolver desse controle um saldo positivo, ou seja, uma solução confiante, né? Uma confiabilidade nessa solução que lhe garante muito empreendimento, trouxe para nós a formação, né? A água, então, ela permitiu aqui, ó, ela permitiu o homem se tornar fresco, a frescura do homem, ó, porque ele se lava e ele sente a diferença do estado de lavar para o estado de não lavado. E aí, quando ele sente isso, ele consegue tomar nota dos pronomes de possessivo, porque quando ele lava, ele gasta uma energia e vê um diferencial do lavado para o não lavado. E aí esse diferencial lhe agarra intenções. Vamos anotar isso então. Ó, o pronome possessivo. Da onde vem? Vem do lavar. Esse empreendimento tonifica os sentidos do homem de fresco a apreciar o lavado sobre o não lavado. E aí sim ele diz: esse é o meu. E até briga com quem diz que não. Legal? E se protege daqueles que dizem que não. Formula cercas de previsão daqueles de que é meu. Então tá vendo da onde que nasce toda esse sistema de garantia, esse sistema de união? Consegue? E aí existe as alianças. E aí essas alianças são uma formação que a água permite sobre o improvimento do trabalho do homem, que diz da água contrações desenvolvidas a partir do insistir e do lavar, a geometria de sensações. Essas geometrias de sensações são formularidades que o homem encontra em si mesmo para desenvolver relações
que vão desvendar neles afirmações de querer, as formulações. Essas formas vão sendo dissolvidas a partir das águas. Então você tem o dissolver, o desfazer de substâncias em meio líquido. Só que a água, ela consegue atuar de forma prevista quando você manuseia a água no sentido dessa intenção. E aí a água, ela também avisa, porque ela só vai dissolver aquilo que a proporção de água dá na conta. Entende? Se tiver mais soluto, o solvente, a água, ela não vai dar conta. E aí, como manusear a água? A gente tem várias ferramentas de manusear a água e de consertar esse manuseio. Nós temos nós temos várias formas de manusear a água, porque a água está em todas as matérias, né? Por mais que você considere uma matéria seca, os átomos dela, para poder estar arranjados, eles precisam de ter águas em estados sólidos. Você entendeu? Até por isso a gente tem a temperatura de mudanças de estados, né? E aí você consegue desprender a água que mudou de estado. Então essa é a mágica da natureza, para quem não entendeu ainda. Tá. E aí, como a gente vai entalhar formas que mais vão desadvertir-nos de que está na satisfação, ocupa a expectativa do investimento? A gente vai passar pano, né? Simples assim. Então olha só, vamos pegar aqui, ó, o contraste do pano. Uai, passar pano? Eu não acredito que você não passa pano ainda nas coisas. Passar pano é você ter a frescura da revolução do que era antes, né? Então você atinge uma gravidade de atuação mais positiva. E o pano também, ele consegue secar excessos. O pano ele faz muitas coisas. O pano é maravilhoso. Então você vê que as coisas simples, elas têm uma força enorme, né? E o pano é a imagem perfeita para ver isso. Tecido, qualquer tipo de tecido. Tecido têxtil é material à base de fios de fibra natural e sintética, utilizado na fabricação de roupas e tal. Vamos ver aqui, ó. E tá errado aqui. Panos, tá. Aí a gente chega aqui, ó, no material normal, e aí nos vários tipos de panos, ó: couro, elastano, tecido que estica, nylon, durabilidade, têxtil. Então a gente tem várias características nos panos.
malha, planos. Você tem vários tipos de tecido, né? Olha só que imagem bacana. E aí sobre essa revolução dos tecidos, ó. Os tecidos, eles promoveram um diálogo mais apurado, pois desenvolveram gêneros de vestir por diversatividade de meios de controle da graça. E a graça é a energia que diz a matéria um contrato de saber, né, de carregar-nos, né? Eis a energia da graça de Deus, a matéria descarregando em nós águas em várias formularidades, né? E você tem os tecidos, principalmente adiposos, que sobre as matérias e os diálogos conseguem descarregar-nos sobre as hemocinas nas células, que fazem maiores atividades, né, circuitivas. O córrego corre mais, né? A célula ela fica mais flexível, mais fresca. Então, se você lava a célula com a água, com o diálogo e com essa interseção que faz com que a célula fique fresca. Ou seja, é como se a gente formatasse as células. E é isso que a gente falou. Formatar. Desinformar a partir da água. E tudo isso faz a gente querer ser dono. Mas querer ser dono é ter aquilo para si? Essa é a resposta, né? O pronome possessivo, ele faz a gente querer ser dono, né? Mas o ser dono é carregar aquilo para si? Não necessariamente, né? Ser dono é você conseguir domar a habilidade do pano, de passar o pano naquilo que contrasta daquilo que era novo, algo velho. E aí você, do pano e desses locais de contraste, você faz a revolução dos tecidos reestabelecerem o novo, né? Ou a limpeza, a frescura dos produtos. Então, eis a aliança do homem. O homem, ele vai domar a sua esposa, ele vai domar as matérias que lhe fazem novo. E quando elas estiverem contrastadas de velhos, e isso estiver fazendo mal, estiver fazendo campo eletronegativo nele, ele vai passar o pano. Porque é dele. Porque é meu. Porque essa é a senha ou a aliança. Quem achou que a aliança era outra coisa, tudo bem. A aliança pode ser muitas coisas. Mas esse é um ponto de partida para entender a aliança. Ó, a aliança. Porque quando tá sujo e você sabe que pode ficar novo, existe uma ânsia que faz sobre o tempo, faz a virialidade da sentença.
Vou explicar isso aqui, ó. Vamos abrir essa janela aqui, ó. Aliança. Então, o que é aliança? Aliança é o seguinte: você tem um dado e ele é novo. Conforme passa o tempo e você usa esse dado, você aspira controle de dado e necessidade, porque ele organiza você, certo? Ele é uma aliança, como uma ferramenta de trabalho. E aí, quando esse dado não entrega o valor de novo, cai a atividade e a vontade de interagir com o dado. E aí, o que você faz? Você limpa o dado. Você conserta o dado. Você passa pano no dado. Entendeu? Eis o mistério da fertilidade. Legal. Então tá. E aí vamos entrar numa aspiral aqui para fechar esse diálogo aqui, ó, esse vídeo sobre diálogo. A melhor eficiência de estar sobre matemática da busca do que se quer. Então, ó, o que se quer o que é um estado de desejo que nasce de uma insatisfação com aquilo que se tem. Quando aquilo que se tem não entrega a atividade colinérgica que eleva suas células à desatenção do produto de contrações corriqueiras, existe uma depressão de associações de meio de vida. Se isso persiste, ocorre uma eluição do valor daquilo que se tem. Isso é muito perigoso, saca? E aí o que você precisa fazer? Você precisa organizar aquilo que se tem. A matéria, ela pulsa em nós. Ela controla nossa vida. Ignorar o estado da matéria é ignorar o princípio de regência das repartições de
atividades que nós sacrificamos em vida trabalhando sobre elas. E tudo isso são luzes. As luzes nos guiam. Essas luzes, essas contrações. E aí, vejam bem. O que se quer o que? Se quer dizer, você precisa secar o que? Quando a gente precisa secar algo, quer dizer que a gente precisa passar pano em algo. Passar pano em algo é tirar poeira. Poeira é eletronegativa. Poeira afasta nossa emoção de estar em presença da materialização que Deus usar para o bem. E o que se quer nos cerca pelo pronome possessivo que desmascou em nós ignição de partilhar das nossas forças motrizes, motivos cognoscificantes. Então, essa ignição, ela é um ponto de partida de motor. E aí um nome diz a chave desse motor. O que se quer mais, pois nos cerca pelo pronome. É nosso, é meu. Então o que se quer o quê? Você quer o quê? Secar o quê? Né? Secar o quê? O que eu quero secar? Então, esse é o princípio. Se você quer algo, você precisa primeiro dizer a si. Se você quer secar esse algo. Porque todo algo precisa passar pano até aquilo que você acredita não precisar. E aí, você foi na escola, você aprendeu a passar pano nas coisas? Vamos lá. Aprendendo a passar pano, né? E aí, o que é passar pano? Não é passar tempo e ignorar, não. É usou, passou pano e aguardou o outro, aguardou motivações para usar novamente. Legal? Porque se você não fizer isso, você não vai ter uma circuitiva. Ler, motivação de circulatoriedade, colher frutos de redimensificar, dom de controlar matéria em a profundidade de valor.
E aí você vai desvalorizar a matéria. E desvalorizar a matéria, desvalorizar a matéria é desvalorizar a si mesmo, é dar nota baixa para você, né? Porque você escolheu algo que você não presta as contas, né? E aí, olha só, a sua vida precisa de prestar contas. Quando você come, você precisa passar pano na comida. Não adianta correr, Jason vai te pegar. Sacou? Quando você sai, você precisa de passar vários panos na casa e aí esses panos, eles são analogias, né? Analogias. Tá. Vamos olhar olho no olho aqui para terminar esse vídeo. Bom, pano aqui é uma analogia, porém bem crucial. Se você não aprender a passar pano, ninguém vai confiar em você. Nem você mesmo vai confiar em si mesmo. Porque o pano, ele renova, ele reafirma a sua aliança com a matéria. Dentro dessa possibilidade, existem vários panos e várias profundidades de pano que a gente pode passar nas matérias. Até mesmo ler pode ser passar pano. Você dialogar é passar pano, né? Você tem várias formulações de passar pano e retomar a aliança das matérias, né? A atividade, prestar conta das atividades que a matéria, que o produto fez elevação em você, colinérgico. Sabe a vibração de estar sobre a utilidade de um produto? Então é isso, cara. Se você não prestar contas, pagar, passar pano, você não vai encontrar retornabilidade e o valor sincero dessa verdade instalada nas nossas vidas, né? E todo produto, ele é muito importante, ele tem muito fundamento de gerenciamento, né? E abastece muitas vidas. Então, sobre diálogo, e falando sobre diálogo e desse vídeo, a gente tem essa repartição para passar. E aí nós temos formulações de passar pano, fórmulas de até mesmo de cuidar, passar pano nesse próprio pano e cuidar desse pano. E aí que fique a dica nessa orientação, nesse vídeo, lembrando que o pano, ele é uma massa, ele é uma energia e ele tem vida própria, ele tem características próprias e ele diz qual que é a melhor controladoria para poder descomprimentá-lo em relação com outro plano, outra superfície, outro agente de utilidade. Cara, se você parar para filosofar, pensar sobre esse processo simples, eu acho que você vai muito longe, né? E a gente tem e lembra também do sentido da construção desse plano, que é um tecido, né?
E aí, se você pegar o organismo, ele tem vários tecidos, né? Tecidos para nós, para o nosso organismo, são tipos de células. Então a gente tem que passar pano nessas células para gostar de utilizá-las, de brincar com elas, de nos relacionar com elas, de dialogar com elas. E assim, se você vive uma vida simples, tem poucas atividades no dia, você consegue prestar contas e cuidar de tudo, porque existe uma eco-relação de fazeres. E se você consegue passar pano em algo, um efeito dominó vai desdimensionar desse algo para todos os algos que você utilizar uma passagem de pano. E essa passagem de pano vai desassassinar todo o mal que elementariamente iria ficar desassombrando você sobre desimpulsos de ânsia, ou seja, forças contrárias, dúvidas sobre a aliança. Que a aliança ela não tenha dúvida. Quando quando pegarem algo, você pegue para valer. Para valer e passar pano depois. Legal? E aí sim você vai conseguir conseguir ser um bom retroprojetor de Deus aqui na Terra, ou de deusar aqui na Terra. E aí você vai ser um bom professor, um bom pai, uma boa pessoa, um bom amigo, sem sombra de dúvida. Com certeza você vai ser algo que vale a pena viver sobre nós. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo eu vou ficar por aqui, né? Espero que vocês tenham entendido o recado. E esse vídeo tá na playlist de diálogos. Quem não viu os vídeos sobre diálogos, vejam. Esses vídeos estão recheados de comportadoria, de desinfecções nervosas, de credenciais, de respostas responsoriais aos seus meios de viver, que se você assistir, mesmo que seja horas, se você assistir com atenção mesmo, você vai economizar anos da sua vida. Fica aqui o meu conselho, né? E é isso. Até o próximo vídeo, então. Um abraço para vocês. Fui.